é que o outcome, ele, né, o resultado, o impacto que a gente vai gerar, ele deriva de outra coisa que a gente precisa ter clareza. Às vezes a gente não tem essa clareza. A gente gera impacto porque a gente resolve um problema ou atende uma necessidade da nossa cliente, né? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Produto em Pauta na série Mentorias, né? A ideia aqui dessa série é a gente conseguir conversar com algumas pessoas, as pessoas trazerem, né, suas dúvidas, suas questões, numa sessão de mentoria mesmo, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba sendo a dúvida de várias pessoas, né? E hoje eu estou aqui com o Yuri Jupa. Poxa, obrigado por ter topado, Yuri. Conta pra gente enfim, um pouco da tua história, como é que você foi parar em produto, e se você quiser já emendar no tema que você quer conversar aqui, bora lá. Beleza. Primeiramente, obrigado, Joca, pela oportunidade. É um prazer falar contigo. Sobre como eu vim parar em produtos, né? A minha formação ela é em engenharia eletrônica e na faculdade, assim, sempre fiz iniciação científica, então sempre muito focado dentro da universidade, em Santa Catarina, ali em Florianópolis. E aí no último ano de faculdade eu resolvi estagiar fora, assim, né? Essa curiosidade de saber como que é o mundo lá fora, né? Do outro lado da academia, assim. Eu acabei entrando numa empresa, numa startup na mesma cidade ali, como engenheiro eletrônico, trabalhando com sistemas embarcados. E na minha formação eu emendei, então eu segui trabalhando nessa empresa depois de formado, ainda trabalhando na na engenharia eletrônica e sistemas embarcados, até que no momento essa empresa, dos vários projetos que ela tinha, um desses projetos ele começou a ganhar mais tração com os primeiros clientes, interesse, teve um timing muito interessante assim do mercado. Essa é uma empresa que ela trabalha, veio então, né, a desenvolver um sistema em várias stacks, desde o sensor físico, da criação do sensor físico, então a eletrônica ela entrava muito forte ali, sistemas de coleta de dados, né? Então ela está dentro do IoT voltado para grandes indústrias e coleta de dados de forma remota, dados de monitoramento de equipamentos, então monitoramento de vibração, monitoramento de temperatura de equipamentos de indústria, né? E aí todo um sistema SaaS foi criado em cloud, né, com back-end, com front-end, com aplicativos mobile também nativo naquele momento. E todo o esforço da empresa ele foi direcionando para esse produto, né? Os outros projetos eles foram sendo encerrados e nessa transição surgiu uma oportunidade para gerenciar projetos, que foi a minha transição, né? O projeto que eu estava trabalhando até então, ele era um dos projetos que ia ser encerrado e por conta de algumas habilidades, assim, eu acho que eu demonstrava em relação à organização, interesse em conectar um pouco essas diferentes camadas, né, do negócio com o que a gente estava fazendo em termos de tecnologia. Surgiu essa oportunidade, eu não pensei muito, assim, eu fiz essa transição sem saber ainda, sem ter nenhuma formação de gestão de projeto, naquela ocasião, isso foi em 2016, 17, assim. E de lá para frente foi uma jornada de muito aprendizado enquanto eu estava na função, né? Então, eu primeiro ganhei a função e depois fui atrás de como que é que faz isso, né? Qual é o papel dessa pessoa. E, enfim, ao longo de toda a jornada, assim, na empresa, tinham colegas, assim, mais experientes de software, que já tinham trabalhado em empresas de software, que me ajudaram nesse processo, me deram alguns caminhos e tal. E teve, então, uma dedicação muito forte de buscar informação, né? Fiquei vários anos nessa empresa e depois a empresa cresceu muito, teve uma criação de uma área de produto nessa empresa, né, que eu ajudei a, a, a isolar, não, mas desconectar a área de produto, deixar ela um pouco mais independente da área de P&D, que antes a área de produto ela existia como um braço dentro de P&D, né, mas nesse meu último ano na empresa ela passou a ser uma área independente, com mais autonomia, né, e claro, conectando também com a área de desenvolvimento de software, com o desenvolvimento de hardware. E eu tive algumas experiências
depois, né, e atualmente eu não estou nessa empresa, eu estou trabalhando numa consultoria brasileira que atua globalmente, também na indústria, também com grandes clientes. Então é uma empresa que ela desenvolve projetos de engenharia, de automação, mas também projetos de software para grandes clientes, né? E petroleiras, empresas químicas, né? De produtos químicos globais, com plantas espalhadas aí no globo inteiro. Eu estou nessa empresa há mais ou menos 2 anos e um desafio que, já conectando, né, com a minha questão assim da mentoria, um desafio que para mim ele existe, é super presente. Eu sempre procurei muita instrução sobre isso e outras visões sobre isso. Que tanto eu percebia na empresa de produto, que era essa empresa que eu estava antes, quanto essa empresa de consultoria que eu estou hoje. E aí é interessante porque eu quero ouvir de ti também essa visão, porque são dois universos bastante diferentes, né? A relação com o cliente, a relação com o contratante, o que se entrega também, tem um trato bastante diferente nos dois cenários. Mas, em última instância, na empresa de consultoria que eu estou hoje, eu trabalho desenvolvendo produtos. Só que são produtos encomendados, né? São produtos encomendados para a operação desse cliente, que é uma empresa no setor de energia, né? Uma empresa gigantesca, assim, uma das maiores petroleiras, uma das 5, 6 maiores petroleiras do mundo. E eles têm uma camada toda uma camada gerencial das refinarias, né, de tomada de decisão, de monitoramento das operações das refinarias que eles têm em países diferentes. E a questão que eu percebo que é uma questão muito de produto e muita gente já tocou nesse ponto, assim, e é uma questão que eu acho que é um pouco polêmica, é como lidar, assim, basicamente, tentando resumir de forma muito curta, né, a pergunta é como lidar com a demonstração de resultado, do ponto de vista de produto, uma demonstração de resultado, de impacto de produto em organizações que têm uma cultura muito voltada à entrega, que têm uma cultura muito voltada a falar, né, a conversa, o diálogo com o cliente ou internamente no negócio, entre comercial, entre marketing, entre direcionamento. O diálogo ele passa muito pelo domínio da funcionalidade, né? Daquilo que é concreto, que se vê, que se toca, né? E eu vejo que nessas duas empresas, tanto na de produto quanto na empresa de consultoria, existe uma questão talvez cultural, mas uma dificuldade em sair de ou não deixar de falar da funcionalidade completamente, mas também falar sobre esse outro domínio que é o impacto que aquilo causa, né? Que é o impacto, seja o impacto lá na ponta financeiro que se espera de um determinado investimento, né? Então, essa para mim é uma grande questão, assim, sabe? Como incorporar mais esses elementos e, por exemplo, diante de uma nova iniciativa, né? Um projeto que está se iniciando ou que seja uma feature, então, numa empresa de produto que está sendo concebida, sabe, como conectar com estratégias assim para conseguir extrair por trás do que se espera como entregável o impacto, né? Então, eu acho que esse é Uhum. um bom ponto de partida assim para a nossa conversa. Não, é ótimo, ótimo. É um ótimo ponto de partida, até porque, Yuri, que acontece, né? A gente fala muito, né? A gente quer sair de feature para entregar resultado, né? Esse é o foco da área de produto, né? A história do output versus outcome, enfim, todo mundo fala muito disso, né? Mas uma coisa que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado é que o outcome ele, né, o resultado, que o impacto que a gente vai gerar, ele deriva de outra coisa que a gente precisa ter clareza. Às vezes a gente não tem essa clareza. A gente gera impacto porque a gente resolve um problema ou atende uma necessidade da nossa cliente, né? E às vezes a gente desconecta essas duas coisas, né? A gente fala, não, impacto é uma coisa, né? E resolver o problema da cliente é outra. Não, mas as duas coisas estão intimamente ligadas, na verdade, né? Então, muitas vezes a gente fala, pô, mas como é que eu mostro o impacto? Como é que eu mostro o resultado, né? Quando, na verdade, o que a gente tinha que estar se perguntando, até antes de falar, né, de como é que eu mostro o resultado,
qual é o resultado que eu preciso gerar, e para a gente responder qual é o resultado que eu preciso gerar, qual é o problema que eu estou resolvendo. Porque o problema que eu estou resolvendo me diz qual é o resultado que eu estou querendo gerar. Né? Enfim, tangibilizar isso um pouco mais, tem uma história que eu acho que eu já contei aqui outras vezes, mas a mesma história ela serve para diferentes ângulos. Né? Isso é uma coisa legal que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Né? A mesma história ela te ajuda a enxergar problemas de forma diferente. Né? Então, essa história é uma história que aconteceu, enfim, na época que a gente estava ali no Gympass, né? E aí a gente tinha que a gente chamava de wish list, que eram as academias que a gente queria muito colocar para dentro. Né? E naquela época o Gympass ele era bem fábrica de feature mesmo, né? O time funcionava mesmo como fábrica de feature. Eu estava querendo mudar isso aí para ser um time mais orientado a resultado, a resolver o problema da cliente e tal, né? E aí o que aconteceu? Tinha uma empresa ali do Wishlist que a gerente de conta fechou, né, com essa cliente. E assim que fechou com a cliente, falou: ó, e a cliente, para entrar, ela botou só uma única condição. Para ela poder entrar como uma academia parceira aqui do Gympass, vocês precisam mudar o fluxo de check-in, né? Porque a empresa precisa que dê o aceite no termo de isenção de responsabilidade dela. E aí ela já mandou, inclusive, até um mock-up aqui, né, de como implementar. A gente falou, caramba, né, isso é muito fábrica de feature, né? Imagino que você deva ter clientes que chegam assim, que chegam com o mock-up pronto ali do que implementar, né? Aí a gente falou, pô, legal, só que isso aqui que ela pediu vai levar, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, e vai deixar a experiência muito ruim para os outros clientes que a gente tem ali. Será que não tem como chamar uma reunião com ela só para a gente entender melhor qual é o problema que a gente está querendo resolver, né? Aí, enfim, a gerente de conta se disponibilizou, chamou a reunião, aí a pessoa veio, a pessoa, né, dessa academia, junto com a advogada da academia, porque era uma questão de isenção de termo de responsabilidade ali. Aí vieram as duas pessoas ali, e aí a gente começou a reunião perguntando, pô, entendi aqui o que você está querendo obter né, com esse teu pedido de funcionalidade, de fluxo aqui, mas me diz uma coisa, precisa ser desse jeito mesmo? Assim, é obrigatório? É uma política interna? É uma questão regulatória? Como é que funciona isso, né? E aí eles falaram, não, não, na verdade isso aí era só uma sugestão. A gente estava querendo facilitar o trabalho de vocês. O que a gente precisa mesmo é que o cliente dê o aceite no termo de isenção de responsabilidades. Ah, então esse é o problema que a gente precisa resolver. Sim, esse é o problema que a gente precisa resolver. Legal. E me diz uma coisa, se ao invés de implementar isso aqui que você sugeriu para né, a gente implementasse algo assim no fluxo de check-in ali de academia, né, colocasse uma frase do tipo, ao dar o check-in nessa academia, você está automaticamente aceitando os termos de isenção de responsabilidade que estão disponíveis nessa URL. Aí a pessoa, se quiser ver, ela clica. Isso funcionaria para vocês? Aí eles falaram, não, isso está ótimo, isso também seria uma excelente solução, né? E aí, o que aconteceu? A gente pegou, virou o computador ali, mostrou para ela, falou, então está implementado, porque esse é um campo de setup de academia dentro do nosso sistema de cadastro de academias, né? Aí a cliente ficou super feliz, poxa, o negócio que ia demorar 3 semanas foi implementado em alguns minutos, né? E a gerente de conta também ficou muito impressionada. Poxa, né, se em vez de eu trazer a coisa pronta aqui, eu trouxer o problema para resolver, o time tem capacidade de encontrar outras soluções que talvez funcionem para cliente. Né? Então, essa é uma mudança cultural. E aí, o que acontece? Como que isso conecta com o resultado? Poxa, academia wishlist, 3 semanas mais rápido dentro, né, do app do Gympass, mais rápido essa cliente está tendo visitas de Gympass, que é um resultado que a gente quer medir, mais rápido a gente está oferecendo essa academia para os nossos clientes, então aumenta o engajamento dos clientes. Então aí, a partir daí, a gente começa a falar dos outcomes gerados. Mas a gente tem que conectar o outcome com o problema que a gente quer resolver. O problema que a gente queria resolver é como colocar aquela academia para dentro o mais rápido possível. Né? Então, quando a gente fala muito é uma conversa que, assim, ela pode parecer meio estranha, mas às vezes ela desata uns nós que ajuda você a mostrar esse mindset de produto, né?
Muitas vezes enfim, recomendava para as pessoas PMs que estavam trabalhando comigo usar a seguinte frase, né? Cara, legal que você trouxe esse protótipo, né? Esse mockup e tal, mas me conta, né? Qual o problema que a gente está querendo resolver? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, olha, olhando o teu mockup aqui, da experiência que eu tenho com o time, isso vai levar X semanas. Agora, se você me contar o problema que isso aí está resolvendo, eu levo também o problema para o time e o time pode encontrar uma solução mais rápida e mais barata de implementar. Né? E aí, obviamente, todo mundo quer uma solução mais rápida e mais barata. Então, esse é o caminho que eu costumo recomendar. Legal que esse exemplo que você trouxe do Gympass, ele conecta com um outro aspecto que faz parte da nossa função, que é fazer perguntas, né? Investigar, assim, investigar o problema. Né? E aí tem uma questão que ela toca um pouco isso, que eu não sei se é comum ou quanto pode ser comum essa questão em outros cenários, mas diante de uma negociação com o cliente ou um projeto recém-vendido, né, que seja assim, e a empresa que a gente atua como fornecedor, eu sinto, já tive algumas experiências na prática que elas colocaram, que eu percebi uma certa barreira do tipo até que nível ou até onde a gente consegue perguntar alguma coisa com o intuito de uma investigação sem estar transmitindo uma mensagem, assim, ela é uma mensagem que ela está implícita ali, mas que pode dar a entender para esse cliente que contratou o serviço como essa empresa ela não sabe o que está fazendo, sabe? Ela não entende do negócio. Isso é uma linha que eu já tive algumas experiências, inclusive recentes, assim, que mostraram o quanto uma pergunta num contexto, às vezes uma pessoa do cliente que ela não entende muito bem como funciona, talvez o desenvolvimento de produto, às vezes pode ser isso, né? Mas o quanto uma pergunta ela pode causar essa impressão, né? Eu queria ouvir de ti, porque eu acho que essa questão de investigar o problema tanto internamente numa empresa de produtos, seja com CEO, seja com alguém que trouxe, né, um CEO trazendo um desejo dos clientes, alguém, um diretor comercial trazendo uma demanda, né, que ele ouviu de algum cliente, pode existir uma tensão interna, né, da gente investigar internamente, mas também quando numa consultoria a gente vai investigar isso com o cliente final, né? Então eu acho que esse é um aspecto interessante que nesse sentido eu nunca ouvi assim muito sendo falado, né, sobre esse trato, esse soft skill, assim. Eu não sei, Jogo, se tu tem alguma experiência para compartilhar, alguma visão nesse sentido, assim, também. Yuri, é muito o soft skill de discovery mesmo, né? De como é que a gente faz a pessoa abrir o seu coração com a gente, né? Contar ali do problema, assim. Muitas vezes acontece isso que a gente está muito acostumado a ver, né? De um modelo mais tradicional, um modelo mais projetão mesmo, né? Que alguém da área de negócios define o que fazer e chama o pessoal lá da TI e TI, implemente isso aqui, né? Esse é o modelo de projeto, é um modelo bem conhecido e que o modelo de produto tenta, né, ir um pouco além. Fala, legal que você quer isso aqui, mas para quê, né? Assim, falando de soft skills, né, é o que eu comentei agora há pouco, o que eu realmente recomendo ir bem, poxa, elogia a pessoa, fala, pô, legal essa tua ideia, curti muito, né, ela é muito bacana, faz todo sentido e tal, mas me conta um pouco mais, né, assim, o que você está querendo resolver com isso exatamente, qual que é aonde que você quer chegar, tem algum ponteiro que você está querendo mexer do negócio e tal, né? E se a pessoa se sentir um pouco incomodada, né, de você, que às vezes a pessoa diz, não, pô, só implementa aí, né, faz o que eu estou mandando, faz o que eu tô, em última instância vai nesse exagero, faz o que eu estou mandando e toca o pau aí, né? Aí você pode ir exatamente nessa linha que eu cheguei a comentar ali, ela é super eficiente, tá? Cara, assim, muito legal isso aqui que você trouxe e tal. Me conta mais o problema, porque, cara, eu conheço a turma ali de desenvolvimento, mesmo com essas ferramentas de AI nova, isso aqui que você está pedindo vai levar um tempão para fazer. A gente tem código legado, tem débito técnico, enfim, tem algumas questões aqui que deixam a questão um pouco mais difícil. Então, você me contar um pouquinho mais do problema, e aí as palavras mágicas, né, que a gente tem que falar. Se você me contar um pouquinho mais do problema, a gente pode, junto com o time, sentar e encontrar uma solução mais barata e mais rápida. Essas duas palavras, uma solução mais rápida e mais barata,
destrava qualquer pessoa com esse anseio, né, de comandante ali, não, faz isso porque eu mandei, faz isso porque eu mandei. Porque mesmo a pessoa que está nessa vibe de faz isso porque eu mandei, se você fala, olha, podemos achar uma solução mais rápida e mais barata, a pessoa não vai querer deixar essa oportunidade passar. Então, essa é a estratégia que eu venho usando ao longo dos anos, venho ensinando as pessoas PM que estão comigo em situações similares a usar, e tem funcionado, assim, de forma geral. Né? Às vezes, mesmo assim, você fala: não, não se preocupa, implementa aí que é isso que eu quero. Aí não tem jeito, né, cara? Aí enfim, faz parte do jogo ali, da cadeia de comando. Se for uma coisa que te incomoda demais da conta, eventualmente é pensar em procurar alguma outra oportunidade, algum outro lugar que esteja um pouco mais alinhado com o modelo de produto, né? Isso. Não é solução para todos os problemas. Eu sei Sim, que tem sim. empresa que não vai mudar de jeito nenhum, pessoas que não vão mudar Uhum. de jeito nenhum. Às vezes eu tenho a impressão de que é a diferença entre algumas empresas que têm de fato uma cultura forte de produto, essas que a gente vê exemplos em livros, ou essas que estão na ponta, né? Na ponta, assim, no Brasil, por exemplo. É a diferença entre isso e a vida real, assim, que é né, uma grande quantidade de empresas que ainda operam de uma forma muito mais tradicional, assim, né, consagrado e tal. Então tem É. essa diferença Mas, cultural, né? mas isso é um outro ponto interessante que você trouxe. Realmente, existe uma diferença cultural. Agora, isso não impede a gente de ser agentes de mudança cultural, né? Esse exemplo que eu te dei, né, do Gympass, o que aconteceu? A gerente de conta ali, ela ficou tão maravilhada, né, com a rapidez com que foi implementado, que ela começou a espalhar para os outros gerentes de conta do Gympass, falando assim: ó, quando você for levar alguma coisa para o time ali de desenvolvimento, o time de TI, né, leva também o problema que está querendo resolver, porque às vezes eles podem encontrar uma solução bem mais rápida de implementar. E aí, a partir daí, vários gerentes de conta começaram a ver: olha, o cliente pediu isso aqui, mandou esse mockup, mas sei não. Vai lá bater um papo com o cliente para ver se ele, de repente, tem uma outra solução melhor. Então, essa mudança cultural é o que a gente tem que ir lá. É água mole em pedra dura, né? Aquela velha história. Até uma hora que vai furar, até uma hora que o pessoal começa. Assim, para deixar claro, né? Não é uma questão da gente insistir num comportamento, né? Mas a questão é a gente mostrar que aquele comportamento gera resultado. Por quê? Qual que é a língua franca de todas as empresas? Resultado. Ninguém quer falar produtez, teste AB, MVP, hipótese, product marketing. Não, o que eles querem saber é resultado. Está gerando resultados, né? Então, para a gente ganhar essa capacidade de falar, né, de MVPs, de teste ABs, etc, etc, a gente tem que mostrar resultado com essas técnicas. Se a gente chegar e ficar insistindo, não dá, tem que me trazer o problema, sem o problema eu não vou implementar, acabou, você não vai conseguir ir para frente. Agora, se você fizer né, de uma forma bem suave ali, conseguir escavar ali, né, da situação, o problema que está acontecendo, e de fato conseguir resolver esse problema de maneira, falar, cara, olha que solução legal. Aí você fala, então, essa solução a gente conseguiu mudando a nossa cultura, mudando a forma como a gente resolve problemas. A gente fazia daquele jeito, mas agora, né, usando essa forma, a gente conseguiu essa solução super bacana. Talvez faça sentido a gente usar essa forma de resolver problemas daqui para frente. Então, é um trabalho também que cabe a nós, como pessoas de produto, né, sermos agentes de mudança cultural. Né? Não é um trabalho fácil. Aviso de antemão. Não é um trabalho mudar a forma de operar de uma empresa, Um né? trabalho de formiguinha. É, isso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pesado, né? É um trabalho bem, bem pesado, mas ele é gratificante. Quando você começa a ver as mudanças, ele é gratificante. Você começa a ver as pessoas entendendo essa forma diferente de trabalhar, que é o caso ali com o conteúdo de pés. Poxa, quando a gerente de conta viu algo que ia levar. Pô, o time de TI estava falando em 3 semanas, aí sentou com o cliente e resolveu em 15 minutos. Caramba, né? Essa forma de trabalhar é muito melhor, né? E aí ele acabou virando Um um agente. evangelizador, Ele né? vira um outro agente de mudança, né? Te ajuda a propagar, né? Isso, Sim, é muito legal exatamente. esse exemplo, é muito bom Exatamente. mesmo.
Ainda nesse aspecto de investigar, né, investigar um problema, tem algo que, na minha experiência recente com consultoria, aconteceu e talvez não seja também muito raro aqui, trabalhando com um grande, né, uma empresa, um cliente que é muito grande, que tem muitas camadas de comando, de hierarquia, é comum, ou foi comum, chegar na ponta lá, na venda do projeto, no escopo do projeto, chegar a uma coisa bem orientada à funcionalidade, né? Qual o problema, assim, em linhas muito gerais que a empresa gostaria de resolver. Eu vou dar um exemplo, assim, um problema, por exemplo, relacionado a falta de uma fonte única, uma single source of truth, né? Uma fonte única da verdade para alguns dados gerenciais, alguns dados de performance. Então, se a gente pensa numa empresa que tem 100 mil funcionários e ela tem vários setores, é muito comum cada setor ali começa a criar suas próprias formas de medir alguns KPIs e tudo mais. Isso gera um espalhamento, né, e uma confiabilidade muito baixa nos dados. Então, assim, esse é um baita problema de transformação digital, né? Um problema gigantesco, assim, para uma empresa desse tamanho. E diante de um contexto, assim, num projeto que ele nasce com esse como um pilar, né, central de um problema a ser resolvido, com certeza não é um problema que se resolve em um projeto de 6 meses, né, com uma equipe pequena de 30 pessoas e tudo mais. Então é necessário fazer, decupar, né, esse problema, ou do ponto de vista de produto, até entender por onde começamos, né, diante desse problema, desse cenário todo, por onde a gente começa a resolver essa questão, né? E uma coisa que eu senti nesse caso que foi muito difícil, foi bastante desafiador, assim, era conseguir conectar ou de alguma forma como medir esse resultado, né, de um problema que às vezes ele é muito abstrato muito difícil de quantificar, né, porque dados espalhados eles atrasam talvez uma tomada de decisão gerencial, mas quanto que esse atraso na tomada de decisão representou financeiramente para a empresa. Isso é uma coisa extremamente difícil de calcular, assim, né? Então, uma coisa que eu senti e me fiquei muito em volta desse assunto, tentando pensar como conectar o que estamos fazendo com o produto com possíveis resultados diante desse contexto de problema, foi algo que enfim, passei muito tempo pensando sobre isso, né? E considerando que o cliente tem essas várias camadas, às vezes a gente não tem acesso à pessoa que consegue articular esse problema, que consegue entender qual é o impacto financeiro que essas decisões poderiam, né, poderiam ter se elas fossem tomadas de uma forma mais rápida, se a empresa conseguisse monitorar os indicadores de uma forma mais rápida, mais real time, que seja, né? Então, é o contexto que está por trás, assim, dessas minhas questões mais recentes, né? Em relação a isso, assim, Joca, tu terias algo a compartilhar, assim, né? E tentando resumir a questão, diante de problemas bastante abstratos, assim, né? Que às vezes é difícil da gente conectar ele com o resultado, assim, ou o impacto que esse problema está causando no negócio, né? Como investigar, como cavar como capinar esse terreno, assim, né? Formas de da gente explorar isso. Questões assim, com muitos níveis, elas realmente dão um trabalho extra, né? Principalmente essa questão que você falou, né? De chegar na pessoa que de fato poderia saber ou poderia te dar um indicativo claro, né? De onde que seria esse impacto, né? De onde que aconteceria esse impacto. A minha recomendação numa situação como essa é tentar chegar nessa pessoa de alguma forma, né? De alguma forma conseguir articular com alguém para entender melhor, né? Poxa, qual o impacto disso? Não ter isso hoje causa o que para vocês, né? Se eventualmente você não está conseguindo ter acesso, talvez alguém mais sênior na consultoria falando com alguém mais sênior dentro da organização. Eu já vi, enfim, já acompanhei, né, empresas de consultoria, tem as pessoas que estão ali
mais próximos do dia a dia, fazendo a consultoria propriamente dito, fazendo todo o desenvolvimento, fazendo trabalho de produto, design, engenharia e tal. Mas tem, né, uma pessoa gerente de conta, até chegar no nível das pessoas que são sócias ali, né, donas da consultoria. Às vezes pode ser necessário engajar até a pessoa sócia ali para ajudar a destravar e conversar com a pessoa mais sênior da tua cliente para conseguir extrair essa informação. Mas o ideal seria conseguir encontrar essa informação. Se o nível, né, da pessoa está meio inacessível para vocês, aí é escalando, né, dentro da consultoria para que o nível da consultoria equivalente possa acionar essas pessoas. É o que eu vi acontecendo. Assim, eu nunca trabalhei em consultoria, mas eu trabalhei do outro lado, eventualmente contratando consultoria, né? E eu via que algumas coisas eram do dia a dia, mas quando algumas coisas travavam no dia a dia, eu estava ali mais no C-level, então eu não acompanhava, né, os detalhes do dia a dia, mas quando travava alguma coisa no dia a dia, o pessoal da consultoria escalando internamente para que alguém viesse conversar diretamente ali comigo e me trazer essa questão para a gente ver como a gente podia endereçar. Esse é o caminho que eu recomendaria. Legal. Imagino que vocês têm essas camadas aí, Sim, né? tem essas camadas. Esse caminho de escalação dentro da consultoria ele é bem claro, assim, e o que é muito bom. Muito bom para quem está na linha de frente ali, ter, né, camadas às quais recorrer para resolver problemas mais abrangentes, né? Então, com certeza é um caminho interessante a ser considerado mesmo. Obrigado. Imagina, imagina. E mais algum ponto que você queira trazer? Mais algum? Eu acho que a gente conseguiu cobrir as minhas questões principais recentes, assim, Joca. Obrigado Ah, demais. legal, legal. É. Boa. Poxa, Yuri, super obrigado aí por ter topado participar. E é isso, vamos fechar o episódio aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Yuri trouxe pontos bem interessantes, né? Essa questão do mundo de projeto e produto, né? Stakeholder definindo o que fazer, não dando muito espaço para a gente entender o problema, muito menos saber qual é a métrica que a gente vai impactar. Espero que tenha sido útil aí para vocês. E é isso. Enfim, se fizer sentido esse episódio, compartilha com alguém, compartilha com quem fizer sentido. E se você quiser participar dessa mentoria, eu sempre deixo o link, quando eu anuncio cada episódio, eu sempre deixo o link da minha agenda, é só marcar e aí a gente faz essa conversa. É isso aí. Valeu, pessoal.